e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar. Boa noite a todos, queridos irmãos. É muito bom voltar a essa casa. Eu trago ótimas memórias, ótimas lembranças de trabalhar com família, trabalhar com evangelizadores aqui nesse ambiente. E agradecendo a Djanira e parabenizando essa casa, porque completar 96 anos, e a gente sabe que no Brasil, quando começou, era tão difícil ser espírita. Muitas vezes tinha que fazer algumas coisas escondidas, porque era perseguido pela polícia, não podia. E hoje estamos aqui, com casa cheia, completando o nosso domingo. E é com muita alegria que nós aqui estamos. Nós estamos com um probleminha, não... Cadê meu amigo? Que não está passando. Cadê ele? Passando. Ah, já está. Eu só ia pedir para pagar um pouquinho, pode? Aqui? Vocês aqui? Não? Ah, é? Então tá bom. Nada não, tá bom. Não está passando. Hã? Passa, querido. Tá ok. O meu aqui está passando. Para mim está passando. Ok. Vou deixar que vocês apreciem a obra. É uma obra de arte. É lindíssimo. Eu tive a oportunidade de ver de perto. Há um parque, Mannheim, na cidade onde Jan Hus foi sacrificado, em Constança, onde teve todo o tribunal, onde ele foi julgado, onde ele foi queimado em praça pública. Hoje é uma praça, mas na época nem era. E a gente entra nesse parque, encontra essa belíssima figura. Opa! Encontra essa belíssima figura que... Mas o de cá também não está falando, tá? Essa belíssima figura de pavão, que é bem grande, inclusive, bem alta, só existe no verão. Quando nós estivemos, era em junho. 6 meses depois, nada disso existia, porque ali estava coberto de neve. Como é que isso começou? Um dia, alguém ali do parque imaginou de fazer essa figura. Ela é feita basicamente de flores, como a gente pode ver. Tem alguma parte nela de... Feito umas... eu acho que o nome é jacinto, é o roxinho. Tem folhagenzinhas, mas, sobretudo, muitas flores. Essas flores só vão abrir na determinada época, quando abre o parque. Então, a pessoa monta, imaginou, levou para um ferreiro fazer, alguém que trabalha com ferro, fez a armação toda em ferro, chamou alguém que entende de botânica, escolheu as plantas, imaginou o tempo que cada uma delas levaria para quando abrir a exposição, quando abrir o parque, elas estarem com esse efeito. E não é só essa, temos mais uma. Vamos mostrar mais uma? Cadê o Valde? Essa em tons de vermelho. Mas também em volta, aquelas florezinhas brancas, seria o que a gente chama aqui de Maria Sem Vergonha, aquela que a gente na subida de Petrópolis vê, são as branquinhas enormes.
O mesmo processo. Fez a armação, chamou alguém, imaginou o tempo que ia levar para quando a gente chegasse no verão, e elas duram o verão inteiro. Enquanto a gente está lá passeando, visitando, elas estão lindas, sempre floridas. Quando fechar o parque, começar a esfriar, vai fechar. E aquilo tudo vai morrer. Vocês vão dizer, mas vem cá, o que é que eu estou fazendo aqui? De que é que ela está falando? Eu estou falando de fé. Quando a pessoa imaginou, eu vou fazer, vou chamar uma pessoa para fazer essa armação. Ele talvez tenha experimentado pequeno, feito em coisa pequena, mas vou fazer. A armação, o desenho é esse. Vou colocar as plantas, vou chamar um botânico, vou colocar essas plantas, vai dar certo. Naquilo que dependia dele, ele usou a sua fé. É a fé em si mesmo. É o que a gente chama de fé humana. O que Kardec vai chamar de fé humana. Ele tinha certeza que se ele chamasse a pessoa certa, se fosse uma pessoa, não está me faltando a palavra, mas um escultor em ferro, ele iria conseguir. Eu desenho, eu quero isso, leva para o homem, é assim, eu imagino ele insistindo, outro diz, não vai dar certo. Chama lá alguém que entende das plantas e diz, tem que estar pronto no verão. Escolha aí as plantas que tem que dar certo no verão. Mas o poder dele vai até a escolha. Percebe onde eu quero chegar? Uma vez que ele escolheu, daí para diante, nada mais depende dele, a não ser talvez regar. Por quê? Quem é que vai fazer brotar? Do que precisa agora para brotar? Não é do sol, do calor, para a flor abrir, para ficar bonito, a própria água, de onde é que vem, quem que dá? Isso é dele? Não. Isso é fé divina. A gente nem percebe. Nem percebe que muitas das coisas que a gente faz confiando que a gente fazendo a nossa parte, Deus vai fazer a dele. Eu estava aqui admirada dessa belíssima orquídea. Está ela aqui, linda, bastante sequinha pelo que eu estou vendo aqui, até porque a rega dela não pode também ser muita, porque apodrece. Está ela cumprindo. Quando a pessoa plantou e já colocou junto, está passando? Ah, ótimo. E já colocou junto a guia. Ele deixou a guia depois que ela estava pronta, já, com as flores? A guia vem antes ou depois das flores? Vem antes. E o que ele tem certeza? Que Deus vai fazer a parte dele. E outra coisa, se ali a primeira que nasceu era desse roxo, ele tem certeza que a que virá agora também será roxo. E quando essa desaparecer, que a gente continuar cuidando, com certeza absoluta. Isso é fé em Deus, que a gente nem percebe que é fé em Deus. Então essa é a grande diferença. Nós podemos sim e devemos acreditar nas coisas que dependem da gente. Esse homem, ou é uma equipe, eu não sei, mas que acreditou, e não é só essa forma, são inúmeras formas. A mais bonita que tem é o pavão. E eu já vi fotos de anos diferentes, em que o pavão está completamente diferente, com cores diferentes. Ou seja, sempre confiando, ele faz a parte dele, mas espera que Deus faça a outra parte. Ele colabora? Colabora, colocando num lugar
que tenha sol, colocando as plantas na hora certa, colocando possivelmente, plantando umas antes, outras depois, para poder no final estar todo mundo junto. Isso depende dele. Mas há uma parte que é absolutamente fora do nosso alcance. E a gente convive todos os dias com essa questão de ter fé em si ou deixar de ter. E nós vamos lembrar de um episódio acontecido no Rio de Janeiro, no início do século XX. O Rio era uma cidade tão sujeita a grandes epidemias de malária, de febre amarela, de febre bubônica, de varíola, que muitos navios não aportavam no Rio, porque havia inclusive um fato de início do século, que um navio que chegara no Rio com uma tripulação de um determinado tamanho, quando ela sai do Rio uma semana depois, ela está reduzida a perdeu 1/3 por conta de febre. O Rio era um verdadeiro cortiço, com esgoto a céu aberto, tudo muito ruim. Nós estamos falando na época do Rodrigues Alves. E nessa época, no Rio de Janeiro, vai se formar um jovem que nasceu em 1892 e que nessa época, na virada do século, quando ele está com 25 anos, ele já tinha se formado em medicina e vai estudar medicina, se aprimorar na França. Vai estudar microbiologia, vai estudar toda uma parte de infectologia. Quem era esse jovem? Oswaldo Cruz. O pessoal sabe. E Oswaldo Cruz... Tá, querido. Ótimo, ótimo. Eu tenho um mouse na minha bolsa que eu acho que ficaria melhor para mim. Esse é sem fio. É sem fio? Tá bom. Mas aperta onde, Jesus? É rodar? É igual? Ok. Então a gente vai ver o seguinte, Oswaldo Cruz, ele desencarnou com 44 anos, com problema renal. Muito jovem, volta para o Brasil e vai encontrar o seguinte quadro. Todo esse quadro de varíola, peste bubônica, febre amarela, é devido à insalubridade. São os ares, a palavra é feia, mas era a que se usava na época, os odores fétidos, o mau cheiro que vinha dos esgotos e que nas casas, entravam pelas casas, é que se impregnava nas roupas, ou no sangue, ou no suor, e ia passando de uma pessoa para outra. O jovem Oswaldo Cruz diz, não é nada disso. E ele, porque era um estudioso, ele toma conhecimento que um médico cubano já havia detectado que era um mosquito. Era picada de mosquito, que picando uma pessoa contaminada, picando outra, levava. E aí ele está absolutamente convencido, já lá no Instituto, que depois iria levar o nome dele, ele já volta e assume muito jovem a direção do Instituto de Manguinhos, que hoje é o Instituto Oswaldo Cruz, lá em Manguinhos. Quem conhece, todo mundo conhece o Rio, é aquele ali início da Avenida Brasil, aquele prédio bonito, estilo mourisco, que fica à esquerda. Pois bem, ele diz, mas não é possível. E vai entrar em contenda, inclusive com deputados famosos. O pai do Agildo Ribeiro, que era deputado na época, entra numa contenda com ele e diz, são os odores. Ele é não só político, mas é também médico. E diz, eu sou médico, eu sei. São os odores. Eu entro nas casas das pessoas, eu vejo quando eu abro a porta, é um mau cheiro, é isso, é aquilo.
Oswaldo Cruz, com uma fé inabalável em si mesmo, vai procurar o presidente da República, que era uma mente aberta, Rodrigues Alves, explica para o Rodrigues Alves, é realmente um mosquito. É isso que a gente tem que combater, são os ratos, é a pulga do rato que vai dar a peste bubônica. Nós temos que exterminar, nós temos que colocar abaixo essa situação de cidade insalubre, cheia de becos, cheia de esgoto a céu aberto. Vamos mudar. Rodrigues Alves entende que deve ser isso mesmo e faz então um decreto. Faz um decreto dizendo que deveria permitir que o Oswaldo Cruz fizesse a sua campanha, que é considerada aquela campanha da vacina, sobretudo ele faz da varíola, faz da febre amarela. Ele coloca em carroças aqueles guardas, que são os mata-mosquitos, e que vão entrar nas casas. Eu não vou entrar em detalhes, isso tem inclusive muito bem explicado na internet. E há uma revolta tão grande, as pessoas vão para a rua, depredando prédios públicos, fazendo uma agitação, há mortes inclusive. Por quê? Ele considera que existe, ele, sabendo disso, ele não só, o prefeito, né, o prefeito da cidade, eu estou falando, não, ele era o presidente, na verdade ele era o presidente da República, que era no Rio de Janeiro. Ele dá ordem para entrar sim para as casas que estão caindo aos pedaços lá, colocarem abaixo. É, do ponto de vista social, muito ruim, porque essas pessoas ficam realmente ao relento. Mas ele insiste e vai fazer, primeira campanha, ele faz, como vocês estão vendo ali, da febre amarela. Em 1902, tinha cerca de 1.000 mortes, 1.000 pessoas, numa cidade que tinha 700 mil habitantes. Era muita gente morrendo de febre amarela. 2 anos depois, ele faz a vacinação obrigatória, entrando na casa das pessoas. 2 anos depois, a gente vai ver que vai para 48 e 7 anos depois, nenhum registro. E a mesma coisa se dá com a varíola. Em 1904, cerca de 3.500. 2 anos depois, só 2 anos depois, 9 casos. Gente, a redução é drástica. E 6 anos depois, apenas uma pessoa. E é muito interessante que 6 anos depois, quando as pessoas percebiam que poderiam estar sendo vítimas no caso da varíola, procuravam. Onde é que está dando? Onde é que eu posso me vacinar? E vejam como esse homem, vocês viram a caricatura, ele era caricaturado nos jornais, ele era caçoado, as pessoas o ofendiam onde ele estava, e todos brigando com ele. Foi criada uma liga nacional contra ele, contra a vacinação. Pessoas diziam, o próprio Barata, que eu falei aqui, ele dizia, pode entrar e vacinar na casa de quem quiser, na minha não vai entrar, porque eu nunca vou deixar um médico, uma pessoa que entendia. E hoje nós estamos aqui querendo saber que dia que começa a vacina, os idosos já tomaram, que daqui a pouco acaba, hein? Eu tomei 3 dias atrás. Que bom que tem vacina, que bom que a gente pode vacinar as crianças, que bom. Mas o que eu quero falar é dessa fé de Oswaldo Cruz. E é a partir dessa fé de Oswaldo Cruz que eu quero conversar um pouco mais. Quantas vezes, por obstáculos muito menores, a gente desiste? A gente não tem confiança em si mesmo. A gente desiste dos nossos projetos, a gente quer, eu vou fazer, eu vou ajudar, eu vou fazer caridade. Eu me lembro de uma pessoa ligada a mim, que ano a ano eu chamava, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Quando nós éramos jovens, nós costurávamos roupinha de bebê.
para dar às gestantes, bem jovenzinhas. E o tempo foi passando, ela dizia, Lúcio, ano que vem eu vou fazer caridade com você. Isso assim, já é março, abril. Eu dizia, você vai esperar o ano todo passar para fazer caridade comigo? Minha querida, vai para a cozinha, deve ter serviço lá para fazer, vai lá ajudar a sua secretária, vai lá mexer uma panela, vai lá enxugar uma louça, vai lá ajudar em alguma coisa, precisa esperar. Mas a gente está sempre com muita pouca confiança. A gente, muitas vezes, diante de projetos que seriam ótimos, e eu falo muito em função de casa espírita. Nós estávamos falando da nossa casa, eu conversava com Janira. Nós temos uma casa no fundo da Baía de Guanabara. Nós estamos à beira de um mangue. Só à frente da gente, só a Rio Manilha. Nós estamos ali, da Manilha a gente vê a nossa casa. Uma boca de fumo, uma dificuldade imensa, sem nenhuma subvenção. E não há nunca a ideia de se fechar. Pelo contrário, a gente tem certeza, vocês estiveram com o Hélio Ribeiro aqui, eu sei porque eu acompanhei lá de Niterói, eu assisti online. O Hélio falando, é o nosso presidente, né? A confiança que ele tem nos trabalhadores, na casa, sobretudo na espiritualidade. A espiritualidade faz a parte dela, nos intuindo, nos dando saúde, nos ajudando. A gente tem que ter fé, mas muito fé em si mesmo. Fé que a gente é capaz de fazer, que a gente pode sim, muitas vezes situações até mais emocionais, situações mais complicadas, é aquela família desestruturada, é aquela família que um não fala com o outro, e aí você diz, não, eu vou procurar, vou lá falar com meu pai, que eu não falo já não sei quantos anos, aí eu vou lá falar com a minha mãe, eu vou lá procurar, mas depois, pode ser que sim, pode ser que não. Então a gente nunca tem confiança, nunca não, mas muitas vezes não tem confiança de que não, imagina. E aí você tem esse misto de fé em você e a fé divina, que não pode faltar. E um dos belos exemplos que nós temos no Evangelho é essa cena que todos nós conhecemos. Aquela mulher há 18 anos tinha um problema nos ovários e sangrava. E naquela ocasião, lá na Palestina, lá entre os hebreus, havia uma lei que dizia que toda mulher que estivesse no seu período de menstruação, ela estava sangrando e ela não podia ser tocada, porque ela era impura. Imagina essa criatura que devia estar nesse processo, devia não estava, segundo os relatos, nesse processo sempre considerada impura, ninguém pode tocar. E ela conhecendo Jesus, sabendo de tudo que Jesus fazia, eu fico imaginando o dilema dela. Eu queria chegar até ele, mas eu sou impura, eu posso contaminar o outro. Porque a ideia da impureza é que ela passaria para o outro, ela contaminaria o outro. E aí o que ela faz? Ela não se apresenta para Jesus. Ela não faz feito cego, por exemplo, que diz, Senhor, ou então centurião, né? Vai lá, ou Jairo, né? Que pede, não. Ou aquela mulher lá de Cananéia, não. O que ela faz? Espera Jesus passar no meio da multidão e ali vai tocar a barra da sua túnica, do seu manto. E todos nós conhecemos o que acontece. Jesus descobre, pergunta para Pedro, né? Quem foi que me tocou? Disse, como, mestre? Nós estamos aqui, tanta gente te empurrando para lá e para cá. Quem te tocou? Nós não sabemos. Foi todo mundo? Não. Eu sei porque de mim saiu uma virtude. Ou seja, esse episódio a gente tem que analisar com muita clareza. A força da fé desta mulher foi capaz de levar até Jesus como um impulso que ele sente, liberando dele uma bênção. E é isso que nós podemos fazer também. Buscar, tocar o manto de Jesus.
ir buscar através da nossa fé, essa fé divina, essa certeza de que a gente pode, que a gente é sempre junto. E buscar força, buscar coragem, buscar condição de se melhorar, condição de realizar aquilo que a gente deseja. E buscando em Kardec a definição de fé, ele vai dizer que é um sentimento inato no homem. Ou seja, todos nós já nascemos com fé. E como é que alguém vai dizer, mas eu não tenho nenhuma, não tenho fé? Tem. De alguma forma, ele nasce com esse germe dentro dele, que ele vai desenvolver. Está inato, está ainda pequeno. Mas o que a gente precisa entender é que nós espíritas temos isso com muita clareza, a gente às vezes nem percebe que isso é fé. Se vocês estão aqui agora, saíram lá da casa, vieram aqui, aceitam o passe, têm confiança naquela energia que vai ali, vão tomar água fluidificada, em casa fazem o evangelho, procuram fazer o bem. Por quê? Por que a gente... às vezes eu brinco, né, dizendo... da minha parte eu tenho o maior prazer. Mas eu vejo, por exemplo, né, o meu companheiro que está ali fora, 6 horas da manhã, toca lá o despertador e vamos levantar, vamos embora, vamos para Cabo Frio, pegar no carro, pegar no volante, vem, já fizemos uma palestra de manhã. O que é isso que nos toca? É a certeza da vida futura. É a certeza de que aquilo que eu faço aqui, eu vou ter como recompensa quando desencarnar. É a certeza de que eu sou um espírito em evolução. Isso é fé. A gente não percebe, a gente só acha que fé é aquela hora que a gente está aflito e vai orar a Deus. Não. Fé também é isso. Mas é aquele momento em que a gente faz todas as coisas na certeza que está fazendo o seu próprio bem. Quando você pratica o amor, pratica a caridade, você sabe que foi isso que Deus nos ensinou através das palavras de Jesus. Isso é fé divina. Isso é alguma coisa que vem de Deus. Então, tudo vai depender, eu vou tirar, da nossa vontade ativa. Precisa, não tem problema, que não pegou em nada, da nossa vontade ativa. Ativar a vontade, dizer eu quero, eu sei, é para o meu bem, eu sei o que é que me espera. E aquela definição que nós falamos, né? É a consciência prodigiosa das faculdades que nós temos, ainda em germe, no íntimo, né? Mas que vai germinar, que vai crescer, dependendo da gente. Essa é a definição que a gente vai encontrar lá no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos ver, por exemplo, o que a fé em Deus diz respeito. Aquilo que nós falamos, a certeza que a vida continua. A certeza de que nós somos seres imortais, que somos espíritos, que estamos em evolução e que a lei do amor, né, é a lei do progresso, é a lei que nos vai elevar aos mundos superiores. Então, com essa consciência, somos espíritos, existe o progresso, existem os espíritos amigos, tudo isso é fé. É essa fé que a gente pode desenvolver cada vez mais. Muitas vezes, a gente vai encontrar na criança uma fé que a gente diz de onde que vem, como pode isso, quanta confiança que tem. Nós temos em casa uma secretariazinha que me acompanha há quase 30 anos. Chegou lá em casa com 19, hoje já tem neta, é evangélica. A mãezinha, quer dizer, a bisa da criança, a mãe da secretária,
está sempre com pneumonia, está sempre no pronto-socorro. Desde os 5, 6 anos de idade, que a garotinha que vai aos cultos, quando percebe o movimento em casa, que ainda tem que ver que carro que vai levar, como é que vai carregar, está passando mal, ela diz imediatamente para o pessoal, gente, vamos orar. Vamos, para a mamãe, para a vovó, para um pouquinho, você já telefonou? Para, vamos orar. E aí a gente fica pensando, mas olha, no alvoroço de querer resolver logo, a gente é muito pragmático. Cadê o carro que vai levar? Que também é justo, mas vem da garotinha pequena a fé. Vamos orar porque vai passar. Isso é uma coisa muito bonita. E se a gente for olhar do lado das ciências, nós vamos ver também um aspecto muito interessante relacionado a essa questão de fé. Há um livro chamado Em Busca de Spinoza, O Prazer e a Dor na Ciência do Sentimento, do Antônio Damasio. O Damasio é um dos mais renovados neurocientistas da atualidade. Ele é português, radicado nos Estados Unidos. E nesse livro, o tempo todo ele vai falar de homeostasia. O que é homeostasia? Ou homodinâmica. Eu prefiro a palavra homeostasia. É a capacidade que todos nós temos de voltar para o equilíbrio. Sempre, sempre, sempre. E os exemplos que a gente pode dar é o seguinte, tem alguma coisa ruim, não está funcionando no seu organismo, o que o organismo faz? Começa um processo de dor, de febre. Diz, tem alguma coisa errada aí. Ele já está agindo. Se você se corta, começa a sangrar, cortou o dedo, começa a sangrar, 5 minutos depois, o que vai acontecer com aquele dedo, no sangue? Naturalmente ele vai estancar, vai começar a cicatrizar, 1 semana, 1 mês depois já não tem mais nada. Isso é homeostasia. E nós nascemos com essa capacidade de voltar para o equilíbrio, voltar para o equilíbrio, voltar para o equilíbrio. E o Damasio, ele, analisando a história do homem, analisando a história da humanidade, ele diz assim, é muito interessante que nós estamos sempre buscando a alegria. Ninguém consegue ficar muito tempo na tristeza, a não ser que esteja doente. E hoje a gente sabe que depressão é outra pessoa. Bastava dar um comprimido que em 50 minutos ela voltava a ser o que era. É uma prova de que realmente essa coisa da depressão, da tristeza, tem a ver com o cérebro. Eu ainda vou contar mais um casinho só para a gente ter certeza disso. O próprio Damasio conta no livro dele, numa experiência fantástica. Havia um médico que estava implantando eletrodos no cérebro de uma pessoa com Parkinson, porque sabia que colocando o eletrodo, o tremor parava. Era uma mulher alegre, feliz, estava muito feliz, porque ia colocar ela era jovem ainda, para estar com a doença, lúcida. Uma pessoa serena, tranquila, feliz. Quando ele coloca o primeiro e vai colocar o segundo, percebe que ela muda a fisionomia. Começa a ficar absolutamente triste, abaixa os olhos, fica triste, se curva, começa a chorar. E a dizer, eu quero morrer. Não vale a pena viver assim. Não, a vida não vale a pena. E chora. Ele retira imediatamente o eletrodo. Em 5 minutos ela volta. Ela volta e ela diz, o que foi isso que aconteceu? Eu não entendi. Ela não era assim. Só para a gente, é a minha mensagem em relação à depressão, é no cérebro. Precisamos botar isso na cabeça. Precisa de ajuda. Mas o que o Damasio dizia é que ninguém aguenta ficar triste muito tempo.
depois de um certo tempo, haja vista as nossas superações das mortes, das perdas. A gente fica triste, mas chega um dia que a gente tem que cuidar da vida, tem outras coisas, e quando se vê, você já está de novo na onda da vida, mais feliz, mais prazer. E a hipótese que Damásio levanta é fantástica, porque ele vai dizer o seguinte: lá no primórdio, bem no primórdio, quando o homem adquire consciência de quem ele é, de como é que vive, estou falando, gente, ainda lá no homem primitivo, ainda muito lá atrás, e adquire memória, consciência e memória, vai fazer com que ele saiba que existe a morte, que existe a perda, que existe a perda do companheiro, que pode acontecer com ele, que pode acontecer com seu parceiro. Não estamos nem falando de amor. Estamos falando de amor. É muito mais relação de parceria na caça, na procriação, na mulher que ele faz sexo, que muitas vezes ele nem percebe a relação entre o sexo que fez e 9 meses depois que vai nascer a criança. Estamos falando lá dessa época. E aí o Damásio diz o seguinte: esta consciência da finitude, e lembrando que se vivia tão pouco em função das intempéries, em função das ameaças, dos bichos, dos animais que matavam, tanta coisa que acontecia, tempo de vida muito curto, ele sabendo que podia acontecer isso com ele, aí Damásio diz: eu lanço essa hipótese de que aqueles homens que, percebendo a sua finitude, caíram na tristeza, ele, Damásio, já tinha feito experiências concretas, firmes, de que com tristeza o cérebro fica embotado. Com tristeza você não consegue ver soluções. E o contrário, a alegria te permite ver algumas situações de saída. Então, nós estamos falando disso que está aqui. O triste, que percebe a sua finitude, entrando na tristeza, não encontra saída, não vai buscar situações que possam reverter. Armas para lutar, alimento para se alimentar, não. E aí o que ele diz? Esse ramo, ele acredita que foi extinto. Por quê? O outro ramo, sabendo-se finito, foi buscar Deus, foi buscar forças, numa crença de que a vida continua, porque a gente tem isso dentro de si, ele já tinha isso dentro de si, que a vida continua. Foi buscar fé no sol, que nasce todos os dias, foi eleger um Deus. Muitas vezes um Deus animal, um Deus que é o sol, um Deus que é a lua, não importa. Mas substituiu o profundo pesar por alegria. Tudo bem, vai ser. Mas enquanto não é, eu tenho certeza que eu posso pedir ajuda aos céus. Os céus vão me ajudar. E aí ele parte para ser esse criador que a gente está vendo ali. É o homem que cria. Vai lá para a caverna, é a pintura rupestre. É o homem que cultiva o sol. É o homem que não fica preocupado com a sua finitude. Substitui a sua finitude por momentos de alegria enquanto não acaba. E vejam o que o Damásio diz. E esse vai viver mais tempo e vai ter prole maior. Tendo uma prole maior, ele garantiu que a gente hoje aqui estivesse. Eu acho fantástico isso, porque ele é um homem ateu. E ele diz, eu tenho certeza que foi o fator religioso que
permitiu que nós chegássemos onde nós hoje estamos. Então, o que a gente sabe, né, que hoje, é que a ciência vem confirmando. Como Damásio fala, nós vamos ter também confirmação dentro da doutrina espírita. Então, eu vou fazer uma passagem muito rápida, numa coisa que eu faço, inclusive, no seminário. Mas só para a gente ver o que a ciência hoje vem comprovando, porque nós temos fé raciocinada. E isso é muito interessante, porque a nossa crença é uma crença muito embasada. Agora, eu acho fantástico Kardec ter realmente... Me permitam aqui. É que eu estou com o joelho muito ruinzinho. Kardec ter realmente confiado naquilo que os espíritos falavam. Ele podia não ter acreditado. Por quê? Se a gente parar para pensar, tudo veio através da mediunidade. Bastava desconfiar da mediunidade, não acreditar na mediunidade, que todo o edifício iria por terra. Não foi na mediunidade? A doutrina não é forjada em cima da mediunidade? E aí, vejam, os anos se passam e a ciência dos homens, que não tem absolutamente nenhum compromisso com religião, começa a comprovar praticamente não, todos os princípios. Então, vamos ver, por exemplo, o princípio da reencarnação. Todos nós já ouvimos falar do Ian Stevenson, que esteve entre nós até 2007, que fez aquele trabalho magnífico sobre reencarnação. Temos hoje no James Tucker, o seu sucessor, fazendo pesquisas na Índia, no Sri Lanka, nos Estados Unidos, fazendo livros, fazendo vídeos. Hoje a coisa mais comum é a gente encontrar provas de reencarnação. O Tim Tucker, ele está fazendo provas, procurando provas de reencarnação com marcas de nascença. Na Índia, pessoas que acreditam na reencarnação e que prometem que vão voltar, antes de morrer, fazem marcas no corpo. Muitas vezes aqui nas costas. E quando renasce, traz toda uma característica daquela pessoa que ele disse que é. E vão procurar e tem lá a marca que o outro trouxe. Então, são fatos assim que eles não têm nenhuma relação com a doutrina espírita, mas que estão provando. Eu acho belíssima essa foto da experiência de quase morte, né, que nós vamos encontrar também no norte-americano, lá da Virgínia, uma quantidade enorme de estudos sobre a experiência de quase morte. E hoje, quem está mexendo aí nas redes sociais já deve ter recebido o convite da Universidade de Juiz de Fora, que está fazendo um projeto para ver quem é que se lembra de outra encarnação, ou que tem... De outra encarnação, perdão, eu estou falando lá da reencarnação. Mas da experiência de quase morte, nós vamos ver na figura aqui do Raymond Moody Jr., né, uma série de livros que ele fez sobre experiência de quase morte. Existem outras experiências só com criança. No Brasil existem experiências. E nós vamos ver hoje, eu até sugiro a vocês que deem uma olhada. É um projeto em andamento que está no YouTube. O nome do projeto é Afinal, o que somos nós? E tem essa carinha aqui, olha. Está lá no YouTube. Esse daqui é um dos relatos. Toda semana tem um relato de experiências de quase morte. Aí, no Brasil. Não tem nenhum compromisso, é um físico. São pessoas, é uma psicóloga. Me parece que outra pessoa ali aparece pouco, eu acho que é um jornalista, e eles estão fazendo pesquisas, chamando pessoas para dar os depoimentos, um trabalho absolutamente dentro de ciência, nenhum compromisso com religião, comprovando a existência da alma, comprovando que o espírito é capaz de sair, ver outras coisas em outros planos.
e volta modificado. Há um livro interessantíssimo do Dr. Ibn Alexander, chamado Uma Prova do Céu, um dos maiores neurocientistas, neurologistas da Escola de Medicina de Harvard. Ele fica em coma, vai para um plano horroroso, igual ao Nosso Lar, no livro Nosso Lar, igual o umbral, ele descreve um lugar lamacento com umas cabeças, um som horroroso. Digo, ele leu André Luiz, não é possível. Ele não leu. E depois vai para um plano superior, lindo, maravilhoso, enfim. Ele volta dizendo, ele esteve até no Fantástico, volta dizendo, né, que existe sim. Gosto demais do doutor Gary Cooper, está sem o nome dele aí. O Gary Cooper hoje é figura fácil nos congressos americanos de espiritismo. Ele foi atraído para o espiritismo depois que ele descobre as experiências de transplante, memória de transplantado. É outro seminário também. É belíssima essa história, como que ele vai descobrindo que aquela pessoa que recebeu órgãos de outro lembra de fatos que só o outro viveu. E que não é de transmissão de pensamento, porque são situações que ninguém sabe. Então, queridos, lembrando, por exemplo, né, um outro preceito, a NASA, quando ela fala da pluralidade dos mundos habitados, né, há muita morada na casa do meu pai, essa foto é fantástica, porque cada ponto de luz que tem aquelas órbitas, ali é um Sol com planeta em volta. Hoje já se sabe que nós temos mais de 3.000 exoplanetas, um pequeno pedaço de céu, né? A gente poderia aprofundar mais. Então, o que a gente sabe é que Kardec, né, a fé dele, que ele traz, a fé nos espíritos, a fé em tudo aquilo que ele estava recebendo, nós é que somos os beneficiados, que eles nos aproximaram de Deus. Essa fé nos aproximou de Deus. E eu gostaria de finalizar com essa figura fantástica que foi o Prêmio Nobel de Física em 1964, que é Charles Townes. Ele era um astrofísico, eu vou ler, porque é tão interessante. Ele foi pioneiro no uso do masters e do lasers na astronomia. E, com a ajuda de colegas, tornou-se o primeiro a detectar moléculas complexas no espaço interestelar e o primeiro que mediu a massa do buraco negro gigante no centro da galáxia da Via Láctea. Ou seja, não estamos falando de uma pessoa mística, de uma pessoa que não sabia o que estava fazendo na vida. Viveu quase 100 anos e ia ao laboratório dele todos os dias. Ele diz, eu não sei se fala, deve ser Maser, porque é laser, né? Foi uma ideia nova, prestem atenção. Uma visualização súbita que tive do que poderia ser feito para produzir ondas eletromagnéticas, de modo que algo semelhante ao que normalmente chamamos de semelhante ao que nós chamamos de revelação na religião. Aí ele tem essa ideia, que vem subitamente. E aí ele continua. Nós não sabemos essas coisas. Há muitas questões, tanto na ciência quanto na religião, que precisamos fazer nosso melhor julgamento. Mas eu acho que a espiritualidade tem um efeito contínuo em mim e em outras pessoas. Estamos falando de um prêmio Nobel, de um astrofísico, de um homem que viveu quase 100 anos trabalhando dentro do seu laboratório em universidade, que olhava o céu, que descobriu essas ondas. E aí a gente fecha com o pensamento dele. Sinto a presença de Deus. Eu sinto isso em minha própria vida como um espírito que está, de alguma forma, comigo o tempo todo. Isso
é fé divina. Que junto com a fé que ele tinha nele, nos seus estudos, na sua capacidade, mas sobretudo quando ele diz, eu sinto, vem a ideia veio, a ideia súbita. Era um homem religioso, era um homem protestante, que frequentava os seus ofícios religiosos, um homem que orava, um homem que confiava em Deus. E ele vai dizer isso para a gente. Eu sinto que Deus age em mim. Eu sinto que aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou descobrindo, são os amigos espirituais que vêm através de Deus até mim. Que seja essa a nossa mensagem dessa noite, vinda de lá de fora, daquelas pessoas que não tiveram acesso àquela maravilha de conhecimento que a doutrina espírita nos dá. Então, que a gente saia fortalecido, com a fé fortalecida e agradecidos a Deus, a oportunidade de conhecer o Evangelho de Jesus junto com a doutrina espírita. Muita paz a todos e muito obrigada.